E aí galera, boa tarde, tranquilinho, belezinha? Vamos para a nossa aula de ciências. Então, hoje eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o vídeo aqui com aquela aula de ciências que não foi possível na quarta-feira passada, que deu probleminha lá na sala e tal, né? Nós tivemos aquela dificuldade lá. Então eu vou dar o conteúdo de ciências, vou corrigir a lista de exercícios da semana passada de ciências e vou corrigir o último exercício de matemática, a última questão de matemática que ficou para corrigir, certo? Vamos fazer tudo hoje então, rapidinho. Então vamos lá, galera. A gente vai vir aqui em módulo 1. Hoje nós vamos falar, da origem do universo, como tudo se formou e tudo começou, certo? Então diz assim, uma grande explosão, tá? Nessa primeira página aqui. E embaixo diz assim, ninguém sabe ao certo o tamanho do universo, porém os astrônomos estimam que ele contém cerca de 100 bilhões de galáxias e cada uma delas com 100 bilhões de estrelas ou mais. Entre as estrelas e galáxias há muito espaço praticamente vazio. A teoria hoje mais aceita para dizer como tudo isso se originou é a teoria do Big Bang, que em inglês significa a grande explosão. Então, alguns astrônomos eles dizem que o universo ele foi formado através de uma grande explosão, onde ele chama de Big Bang, né? E diz assim, embaixo, no segundo parágrafo, essas galáxias eram constituídas de gases, hidrogênio e hélio, e aos poucos foram se tornando compactas no seu interior. Os átomos começaram a se chocar, produzindo luz e calor, e dessa forma originou-se as estrelas. A teoria do Big Bang é apoiada pela descoberta de uma fraca e fria radiação de fundo que é emitida no universo em todas as direções. E sabe-se também que as galáxias continuaram se expandindo. Então, ele está falando muito de galáxia aqui. Nós vamos ver o que é a galáxia. A nossa galáxia é a Via Láctea. Então, aqui nós vivemos, nós chamamos de Via Láctea, tá? Então, a gente tem aqui uma foto, dela de frente. Aqui as setas indicam a posição do sistema solar. Tá vendo que está em forma de espiral aqui? E a nossa galáxia é vista do alto, Então a gente tem ela de frente e tem ela pelo alto. Tem essas ideias aqui. E diz assim mais ou menos, se você olhar para o céu à noite, em um lugar afastado das luzes da cidade e noites límpidas, observará no céu que muitas das pessoas chamam de Caminho Santiago. Trata-se da Via Láctea, a nossa galáxia. Esse nome é dado justamente por se apresentar como uma brilhante faixa leitosa no céu. A Via Láctea é uma imensa galáxia composta de milhões de estrelas e se dispõe em forma de espiral. E um dos braços dessa espiral, na constelação de Centauros, que está o Sistema Solar, cuja estrela central é o Sol. Então, quando a gente fala de Via Láctea, a gente sabe que a estrela central ela vai ser o Sol, E a partir daí que a gente vai começar a falar do Sol. O que é o Sol, Está dizendo aqui, o Sol. O Sol tem cerca de 1.400.000 quilômetros de diâmetro e é aproximadamente 109 vezes maior do que a Terra. Bem grande. Por isso que os planetas eles giram em torno do Sol. Embora a gente tenha a ideia de que o Sol gira em torno do nosso planeta, mas não. É o contrário. Sempre o sistema solar girando em torno do Sol. Tá? Então vamos lá. Existe um aparelho chamado de espectroscópio, destinado a conhecer a natureza química dos corpos que emitem luz. Com este, os astrônomos puderam analisar as substâncias que compõem o Sol, chegando à conclusão de que ele é formado pelos mesmos elementos existentes na Terra, nos planetas, nos satélites e no universo como um todo. Um fato curioso é que os astrônomos terem descoberto que o Sol
no Sol o hélio, um elemento que posteriormente foi descoberto na Terra. Né? Então, hélio em grego significa Sol. Ainda diz assim ainda sobre o Sol. A temperatura do Sol é simplesmente fantástica. 6.000 graus Celsius na superfície, ou seja, na parte externa, e 16 milhões de graus no núcleo. Ou seja, quanto mais se aprofunda para o Sol, mais quente fica, né? Onde ocorre a fusão do elemento químico hidrogênio. Nessa fusão, o hidrogênio se transforma em hélio e a reação que libera energia na forma de luz e calor. Como o hidrogênio está sendo continuamente transformado em hélio, um dia ele deverá acabar e aí o Sol não terá mais energia. Né? Então agora a gente vai falar do nosso sistema, né? Do sistema solar. Olha só que interessante, ó. O sistema solar é composto de 9 planetas, tá? E ele diz assim, ó, ao redor do Sol, então é ao redor do Sol, tá? O Solão fica aqui bonitão, ó. Eita, Sol bonito. E os planetas em torno dele, tá? Vamos fazendo aqui, ó, o sistema em torno dele, todos os planetas, tá? Então são os planetas que giram em torno do Sol. Ao redor do Sol gravitam, além de 9 planetas, seus satélites naturais, milhares de asteroides e cometas. Esse conjunto de astros é chamado de Sistema Solar, tá? Observando a ilustração, você imagina que todos os planetas são constituídos da mesma forma que a Terra. Se você acredita que não, você está certo, pois os planetas pequenos, que são mais próximos em relação ao Sol, que é Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, são rochosos, e os 4 gigantes mais afastados em relação ao Sol, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, são gasosos. E Plutão, que é o mais distante dos planetas, não pertence a nenhum dos grupos. Ele é muito pequeno, sólido e gelado. Então, o que ele quer dizer com isso? Os 4 planetas aqui, né? Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, eles são rochosos. Tá? Rochosos. E os outros mais afastados, que é Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, eles são gasosos. E o último, né, que é Plutão, ele não pertence a nenhum deles, né? Porque ele é pequeno, sólido e gelado. Então, ó, diz assim ainda. Entre os planetas rochosos e gasosos existe uma faixa de asteroides que contém milhares de pedaços de rocha orbitando em redor do Sol. Além deles, há os cometas, cosmos celestes, compostos por um núcleo de gelo e uma camada de gás e poeira. Tá? Ao se aproximarem do Sol, desenvolve uma ou mais caudas. Alguns cometas são observáveis da única vez. Então, esses asteroides, quando eles vão chegando perto do Sol, eles vão se transformando em cometas. Tá? E diz aqui ainda as órbitas dos países. Tá? E essa parte da ótica dos países é interessante. Conforme eu falei lá no início, a gente tem a ideia de que o Sol ele gira em torno dos planetas. Mas não. O planeta ele gira em torno do Sol. E o nosso planeta Terra, né? Ele é interessante. Ele faz 2 movimentos muito interessantes em torno do Sol. Ele tem um movimento de rotação e ele faz um movimento de translação. O que é isso, Antônio? Movimento de rotação é um movimento em que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo em 24 horas. Então a Terra
ela vai girando em torno dela mesma num movimento de rotação, e esse movimento ele dura um dia. Exatamente 24 horas. Tá? Esse é o movimento de rotação. O que é o movimento de rotação? A Terra gira em torno dela mesma, certo? E ela tem a duração de 24 horas, exatamente um dia. E o movimento de translação? É o movimento que a Terra realiza em torno do Sol em 365 dias. Então a roda ela faz dois movimentos. Ela vai girando em torno dela mesma, tá? E esse movimento chama-se rotação e ele dura 24 horas. E a Terra ela vai girando em torno do Sol. Esse movimento se chama translação e ele leva 365 dias ou um ano, certo? Então a Terra ela leva um dia para girar em torno dela mesma e ela leva um ano para girar em torno do Sol, certo? 24 horas, movimento de rotação, 365 dias, movimento de translação. Belezinha? Tranquilinho? Então vamos lá. Vamos corrigir o exercício que ficou aí da plataforma aí. Então vamos lá, hein? Número 1. Como se chama a imensa galáxia composta de milhões de estrelas que se dispõe em forma de espiral? Como que se chama essa imensa galáxia? Ela vai chamar de Via Láctea. Então, 2. Quanto mede o diâmetro do Sol? Então, quanto que mede o diâmetro do Sol? O diâmetro do Sol ele mede cerca de 1.400.000 quilômetros ou km, né? Então, só para a gente ter uma ideia, o diâmetro é isso aqui, ó. Então, de um extremo ao outro, passando por um ponto médio. Então, o do Sol, ele tem, ó, 1.400.000 quilômetros, certo? 3. Como se chama um aparelho destinado a conhecer a natureza química dos corpos que emitem luz? Espectroscópio. Espectroscópio é o nome do aparelho. 4. Qual é a temperatura do Sol na superfície? Então nós vimos que quanto mais próximo do núcleo, quanto mais interno, mais quente fica. Então na superfície, que é a camada externa, ele é de 6.000 graus Celsius. 5. Defina sistema solar. O que é o sistema solar? É um conjunto de astros. Então, nesses astros a gente tem planetas, satélites naturais, asteroides, e cometas. São os conjuntos de astros. E todos eles fazem o quê? Que gravitam
ao redor do Sol. Então, ó, na 5 está perguntando para definir o sistema solar. Então, ó, é um conjunto de astros, né, que são planetas, satélites naturais, asteroides e cometas, que eles ficam gravitando, né, ao redor do Sol, certo? Então vamos para 6. Cite os planetas que compõem o nosso sistema solar. Então nós vimos que são 9. Quem são eles? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e o último que é o Plutão. São esses 9, certo? Deixa eu ver se esqueci algum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esquecendo. 7. Cite os planetas rochosos. Então, quem são os planetas rochosos? São os 4 menores mais próximos da Terra, do Sol, desculpa. Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. E 8, para fechar, né? Ele está perguntando se os planetas gasosos. São os 4 depois, né? Exceção do Plutão, que é pequenininho, então não está em nenhum deles. Então são Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Então, ó, fechamos aí os exercícios de ciência. Vou fazer a última questão de matemática, que faltou. Questão 6. Diz assim, ó, um capital de R$ 7.500 foi aplicado em um investimento que rende juros simples de 5% ao mês. Qual será o saldo dessa aplicação após 6 meses? Então, vamos separar o que eu tenho. Um capital, então eu tenho C, que é de R$ 7.500. Foi aplicado em investimento que rende juros simples de 5%. Então eu tenho a taxa, que é de 5% ao mês. Qual será o saldo depois de 6 meses, que vai ser o tempo? Então eu quero calcular quem? Juros, certo? Vou para a nossa fórmula. Juros é igual a capital vezes taxa vezes tempo sobre 100. Cite sobre 100. Então, os juros, que é o que eu quero, é igual a capital, que é 7.500, vezes a taxa, que é 5, vezes o tempo, que é 6. Tudo isso sobre 100. Então, vou ter isso aqui, ó. Juros é igual a 5 vezes 6, 30. Certo? 7.500 vezes 30 vai dar 225 mil, ó, 225 mil sobre 100. Bom, Antônio, eu não entendi, eu fiz isso daqui, ó. 5 vezes 6, 30, então eu vim aqui, ó, 7.500 vezes 30. O zero desce, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 7, 21. Com 2, 22, ó. Então, ó, 225 mil. 0 em cima, 0 embaixo, ó, rala. Rala, sobrou quem? 2.250. Como é de opção, 2.250 foi a nossa letra. Então, ó, exercício corrigindo. Certo? Não devo mais nada para vocês. Beleza. Grande abraço para vocês. Fiquem com Deus aí, tá bom?